Olá, pessoal! No nosso último vídeo sobre planejamento, o tema é plano de aula. Eu trouxe esse tema aqui porque eu acho que é um tema muito importante, principalmente para aqueles professores que estão iniciando agora sua carreira no mercado de trabalho. Muitos professores, né, têm dúvida na hora de fazer um plano de aula, mas se você for olhar, um plano de aula não é nada difícil, porque não é nada que você já não saiba. É só você colocar o que você vai fazer na aula no papel. Bem, e o que é um plano de aula? Como fazer um plano de aula? Um plano de aula é um documento que é feito pelo professor para organizar como será feita a aula. Ou seja, o tema da aula, como será o processo de avaliação, o objetivo da aula, entre outros. Para elaborar um plano de aula, é necessário seguir um passo a passo. E como é esse passo a passo? Bem, o primeiro deles é reflita sobre o público-alvo. Bem, nesse caso, né, o público-alvo vai ser os alunos, né? No caso, é a turma do professor. O segundo passo é decida o tema geral abordado. No caso, quando falar o tema, tá pedindo o tema geral, né? Que nesse caso vamos dizer que fosse estatística. Pronto. Estatística é o tema geral do plano de aula. O terceiro passo é qual será o objetivo da aula. Nesse passo, você vai ter que dizer o que você espera que os alunos desenvolvam na aula. Nesse caso, um exemplo, eu quero que os alunos diferenciem média aritmética de média aritmética ponderada. Pronto. O quarto passo é defina o conteúdo. Se o tema é estatística, o conteúdo é um subtema de estatística, que no caso seria, vou colocar média aritmética e média aritmética ponderada. Veja qual a duração da aula. Bem, isso daí é a primeira coisa, na minha opinião, que você tem que olhar, porque você só vai poder fazer o planejamento da aula de acordo com o tempo. Se for uma aula, se for duas aulas, três aulas, você tem que saber inicialmente quanto tempo vai durar a aula para você saber o que dá tempo e o que não dá tempo de aplicar para a turma. O próximo passo é pense nos recursos didáticos. Bem, nessa parte você vai colocar tudo o que você utilizou para aplicar o conteúdo em sala de aula. Por exemplo, você usou notebook, usou data show para explicação do conteúdo, utilizou lápis, livro, tudo que você utilizar você tem que colocar no plano de aula. O sétimo passo é quais métodos utilizados? Quais métodos utilizados pelo professor para explicar o assunto? E o oitavo passo é como a turma será avaliada. Bem, nesse caso, você vai ter que colocar no plano de aula como você vai avaliar o aluno. Se você vai avaliar o aluno pela participação, pela interação durante a explicação, por exercício, por teste, trabalho. Isso aí é o professor que vai dizer, você professor que vai dizer isso. E é isso. E aqui tem um modelo de um plano de aula que, no caso, só precisaria ser preenchido. Geralmente vai vir pedindo essas coisinhas aí para vocês preencherem. Aí vocês só vão fazer preencher mesmo. Mas pode acontecer de vir pedindo, por exemplo, o objetivo geral da aula. Pode acontecer de vir pedindo só o objetivo específico ou os dois. Aí você vai ter que colocar os dois diferentes. Vai ter que colocar um de cada lado. E é isso. Esse foi o vídeo sobre plano de aula. E até a próxima.